Glória a Deus. Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, que alegria, que privilégio mais uma vez poder estar com os irmãos, podendo falar da palavra de Deus, ser abençoado e também abençoá-los em nome de Jesus. Não sei se você sabe, mas todas as vezes que você vai ouvir uma palavra da parte de Deus, ela tem 3 endereços. Primeiro, ela vem para nos exortar, nos edificar e também nos consolar. Amém? Então, sairemos daqui exortados, edificados e consolados em nome de Jesus. Mas antes de entrar no texto, enquanto eu estava ali adorando ao Senhor, Deus trouxe um texto à minha mente. Eu quero compartilhar com os irmãos, não é o texto que vou pregar, mas diz assim: lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus, e não há outro. Eu sou Deus, e não há outro semelhante a mim, que desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Amém? Meus irmãos, eu fiquei perguntando para Deus no dia que Deus falou comigo sobre esse texto, que Deus anuncia o fim no começo. Eu falei: Deus, como que funciona isso? E Deus falou assim: Osiel, atravesse a rua. Eu atravessei a rua, e aí ele falou assim: se aproxime daquela construção, de um prédio. Eu me aproximei, ele disse: olhe para a maquete. Eu olhei e falou assim: você está observando? Eu falei assim: sim. Ele falou assim: o arquiteto fez essa maquete e ele está dizendo que o final desta obra é isso aqui. Ainda nem começou a construção, mas o fim é isso. Aí eu disse: ah, senhor. Ele falou assim: então você entendeu que você não sabe o que vai acontecer, mas eu já anuncio qual será o seu fim. E seu fim será maravilhoso, irmãos. Desde o princípio, ele já anuncia o que vai acontecer, irmãos. Então fique em paz. Não é predestinação, tá? Mas Deus sabe qual é o seu final, irmãos. Amém? Glória a Deus. Vamos lá? Abra por gentileza novamente em 1 Samuel. Nós vamos ler 3 textos, alguns versículos, mas eles têm ligações, esses textos, sobre derrubando gigantes. 1 Samuel, capítulo 17. Depois vamos ler Números e depois vamos ler Josué. Capítulo 17, versículo 45, como os irmãos ouviram. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos, ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus darei. Hoje mesmo as aves dos céus e as bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Amém? Vá para Números, volte aí um pouco, Números, capítulo 13. Como é bom ler a Bíblia, né? Números capítulo 13, versículo 25. Louvado seja o nome do Senhor. Números capítulo 13, versículo 25, diz assim a palavra do Senhor: ao cabo de 40 dias, voltaram de espiar a terra, caminharam e vieram a Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz,
deram-lhes conta a eles e a toda a congregação e mostraram-lhes o fruto da terra. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra e que nos enviastes, e verdadeiramente mana leite e mel. Este é o fruto dela. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra no Neguebe. Os heteus, os jebuseus, os amorreus habitam na montanha. Os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém, os homens que com ele tinham subido disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel, infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes. Os filhos de Anak são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Amém? Vamos para Josué e vamos aplicar o texto. Josué capítulo 14. Não sei se você teve tempo de ler a Bíblia hoje, mas você está lendo a Bíblia, né? 14, versículo 6. Glória a Deus. Diz assim: chegaram os filhos de Judá a Josué em Gilgal, e Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cádiz Barneia, a respeito de mim e de ti. Tinha eu 40 anos, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cádiz Barneia para espiar a terra, e eu lhes relatei como sentia no coração. Mas meus irmãos que subiram comigo desesperaram o povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Então Moisés naquele dia jurou, dizendo: certamente a terra em que pusestes o pé será tua e de teus filhos, em herança perpetuamente, pois perseverastes em seguir o Senhor meu Deus. Eis agora o Senhor me conservou em vida, como prometeu. 45 anos há desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto, e já agora sou de 85 anos. Estou forte ainda hoje, como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia? Tal ainda agora para o combate, tanto para sair a ele, como para voltar. Agora, pois, dá-me este monte de que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia ouvistes que lá estavam os anaquins, que eram gigantes, e grandes e fortes cidades. O Senhor, porventura, será comigo para o desapossar, como prometeu. Josué o abençoou e deu a Calebe, filho de Jefoné, Hebrom em herança. Amém, irmãos? Glória a Deus. Irmãos, rapidamente, não sei se vocês se lembram, quinta-feira passada, eu trouxe uma reflexão, uma frase que nos diz que tudo aquilo que parece ser maior do que nós, isso é um gigante nas nossas vidas. Vocês lembram disso? Então, quando você se depara com qualquer adversidade, problema, tudo aquilo que pode te paralisar, tudo aquilo que pode causar medo em você, isso de fato é um gigante que você precisa derrubar. Amém? Mas na verdade, irmãos, saiba que os gigantes servirão para fortalecer ainda mais a nossa fé em Deus. Então todo gigante que você se depara com ele, e você olha para ele e diz: como derrubar isso? Como vencer isso?
E aí você vai conseguir entender que diante daquele gigante, Deus está te proporcionando oportunidade de crer ainda mais no poder que Ele tem. Amém? Então, meus irmãos, percebam nos textos que lemos, que, não sei se você percebeu, mas em 1 Samuel, no capítulo 17 que lemos, você percebe que Davi, em nenhum momento, irmãos, em nenhum momento, Davi chamou, pastora Renata, Golias de gigante. Não sei se você leu o texto e você percebeu, em nenhum momento Davi chamou Golias de gigante. O povo de Israel, o exército de Israel, chamava Golias de gigante. Dizia que Golias era alguém que era impossível abater, vencer. Mas em nenhum momento Davi chama Golias de gigante. Porque Davi entendia que gigante é Deus. E Davi sabia que Deus, ele era poderoso para destruir Golias através da vida dele. Então Davi, ele diz para Golias: quem é esse filisteu? Quem é esse incircunciso? Não sei se você sabe por que Davi chama Golias de incircunciso? Porque um dos pactos que alguém tinha com Deus e aliança com Deus era a circuncisão. Então Davi estava dizendo para Golias: quem é esse cara? Ele não tem aliança com Deus. Quem é esse cara? Ele não tem pacto com nosso Deus. Ele vai cair por terra, pode ficar certo. Então quando ele diz: quem é esse filisteu? Davi sabia a origem, da onde veio este homem. De Canaã, região de Canaã, era um povo idólatra, terrível. Então Davi sabia que Golias seria derrotado, irmãos. Não sei se você sabe, eu estava ainda hoje conversando com uma avó, de um jovem que tentou suicídio. E ele se envolveu no espiritismo, na feitiçaria, ele usa vários guias, e ele tem um guia que acompanha ele, diz ele. Então, eu disse para ela assim: você tem que identificar que tipo de envolvimento o seu neto está, a que entidade ele está servindo. Então, irmãos, quando Davi menciona filisteu e incircunciso, Davi já sabia que Golias cairia, irmãos. Quando você consegue identificar a origem do problema, mas você também tem que saber identificar quem está acima do problema. Então, por isso que o exército de Israel não conseguia enxergar, irmãos, quem era Golias. Só via o que era externo. Então Deus nos diz nesta noite, irmãos, pare de olhar para o problema como gigante e entenda que você tem um Deus que está além, acima desse problema, irmãos. Eu fico observando isso todos os dias da minha vida. Eu digo para minha esposa, eu digo para minha sogra, eu falo assim: eu sei que há problema, eu não posso ignorar a circunstância, mas na verdade eu tenho que entender que Deus está além disso. Ainda hoje eu conversava com a minha mãe, e vocês aqui sabem, conhecem a história dela. Minha mãe envolvida com o espiritismo, e a minha mãe, pela misericórdia do Senhor, pastores, ela está, eu acho que deixou 90% da prática do espiritismo. E ainda hoje falava ela comigo, e dizia: meu filho, Deus está gerando no meu coração o desejo de orar. Minha mãe tem, meu irmão, um pacto. Minha mãe tem um nível muito elevado no espiritismo. E aí nas minhas orações eu consegui identificar que aqueles principados, potestades que dominavam a minha mãe, Deus falou assim: Osiel, identifique eles, mas saiba que eu tenho o poder para derrotá-los. Então, irmãos, Deus diz para você: ei, tire os olhos do problema e coloque os olhos em Deus, irmãos. Então Davi disse para Golias assim: rapaz, eu vou no nome do Senhor dos Exércitos.
Eu não vou na minha força. Eu não vou no meu intelecto, nem na minha sabedoria. Eu vou no nome de alguém, e esse alguém é Deus. Por isso, irmãos, compartilhava isso com pessoas nesses dias. E na verdade, irmãos, perceba que a nossa maior dificuldade é ver os problemas como gigantes e não Deus. A gente chega diante de uma situação, irmãos, não estou aqui pregando heroísmo, não, mas nós chegamos diante dos problemas e nós engrandecemos eles. Nós falamos, olha, eu poderia fazer isso, mas isso é impossível para mim. Eu poderia falar isso, mas não tem como. Então, quando Davi chega diante de Golias, Davi não fortalece Golias. Davi, ele vê Golias como alguém tão pequeno, porque ele sabia que Deus era grande, irmãos. Eu não sei se você está conseguindo compreender, acho que eu estou aplicando um pouco, estou sendo um pouco mais difícil. Mas Deus nos trouxe aqui, irmãos, é muito simples a palavra de Deus. Osiel, diga para o meu povo que é tão simples as coisas. Existe problema, irmãos, eu sei que existem situações que Deus permite nós vivermos. Tem situações que Deus permite nós passarmos, mas tem situações que nós passamos porque nós não usamos as armas certas. Nós lutamos todos os dias com aquilo e nós engrandecemos aquilo e nós não sabemos as ferramentas certas para destruir aquilo, irmãos. Davi sabia que Deus era mais poderoso do que Golias. Aí interessante, vamos agora no texto lá em Números. Interessante, irmãos, que Moisés chama 12 homens orientado por Deus e diz, vão espiar a terra. Vão ver como é Canaã. E quando os espias, eles demoram 40 dias para ir e para voltar. Quando eles chegam na terra e eles começam a espiar a terra, era terra boa, manava leite e mel, irmãos. E a Bíblia diz que quando eles voltam com um cacho de uva gigante, numa vara, carregando o cacho, dizendo assim, para a congregação de Israel. Imagina, quase 3 milhões de pessoas. Olharam para o cacho de uva e disseram assim, nossa, essa terra é muito boa. Essa terra é maravilhosa. Essa terra é produtiva e agora aquilo que Deus falou vai acontecer. Estamos um passo de entrar em Canaã. Mas, porém, diz o texto, os 10 falaram assim, olha, não dá para entrar. Por quê? Os filhos de Anak, gigantes, homens gigantes, cidades fortificadas. Olha lá aquela terra devora os seus moradores. Quem é louco entrar lá? Mas quem tinha prometido, irmãos? Deus, o Senhor. Tem gigante a terra. E enquanto eu estava, pastora Renata, pastora Nancy, pastora Nádia, pastor Edivaldo, enquanto eu estava preparando essa mensagem, Deus falava muito forte, irmãos, ao meu coração. Deus dizia, meu filho, diga hoje à noite para a liderança da igreja que diante de tantas promessas que eu fiz, vocês terão tanta convicção como Moisés teve, vocês terão tanta convicção como Josué e Caleb teve, mas nem todos terão a mesma convicção que vocês. Vocês sabem disso? Não, é impossível, não dá, não tem como. E interessante, irmãos, que 10 homens conseguiram inflamar o coração de quase 3 milhões de pessoas. O povo pegou pedra para apedrejar Moisés, irmãos. Para apedrejar Josué e Caleb. Eles iam morrer ali apedrejados. Deus desce com a sua glória e impede que eles sejam apedrejados.
Meus irmãos, tem muitas riquezas aqui nesse texto. Saiba, irmãos, que Deus tem promessa nesta igreja. Deus tem promessas na sua vida. Só que Deus nunca vai pedir que você ignore os problemas. Deus nunca vai pedir, nunca vai ser tão fácil para nós, irmãos. Não. Vocês me conhecem, irmãos. Eu nasci aqui, eu fui gerado aqui nesse lugar. Meus irmãos, para chegar onde Deus me trouxe hoje, meu irmão, não foi fácil, mas eu tinha que olhar e falar assim: Deus, existe uma promessa na minha vida, vai se levantar gigantes, cidades fortificadas, mas como disse Caleb e Josué, eia, subamos, se o Senhor se agradar de nós, esses gigantes vão cair. Irmãos, Deus, enquanto ministrava essa palavra ao meu próprio coração, Deus dizia: meu filho, tem pessoas que vão entrar à noite hoje naquela igreja, que já ouviram palavras tão negativas, palavras tão destruidoras, que paralisou você, irmãos. E você diz: Deus, não tem como. Mas Deus não falou, foi as pessoas que falaram. Deus não tem como me erguer novamente. Deus não tem como eu sonhar novamente com uma família. Você que está falando. Deus não falou nada disso. Deus não tem como, eu acho que o meu fim é esse. Não. O seu fim não é esse. O seu fim é Canaã, meus irmãos. Meu irmão, essa palavra é profética da parte de Deus para o seu coração e para o meu coração, em nome de Jesus. Não importa quem está lá. Ah, Senhor, mas o Enem é difícil, né? Mas vá, faça a prova. Senhor, não tem como chegar ali, mas se você tentou ir, tá, Senhor, tem muita gente na minha frente. A Natália estava desempregada, irmãos. E eu falei assim: Senhor, e agora? Quem poderá nos defender, né? E aí eu falei assim: Senhor Jesus. Aí ela foi chamada para uma seleção, para trabalhar no hospital. E tinha muita gente. E ela ficava sentada, as pessoas saíam. Eu falei assim: olha, falaram que vão me chamar, mas não tem muita esperança não. No mesmo dia, irmãos, a Natália fez a entrevista. E no mesmo dia passou. E vai começar a trabalhar terça-feira. Eu disse: Deus, eu falei assim: Osiel, eu sei que tem gigantes. Gigante não, né? Pessoa alta. Porque gigante é Deus. Eu sei que tem problema, mas, meu Osiel, por favor, meu filho, consiga me enxergar diante disso. Meus irmãos, Josué e Caleb conseguiram enxergar que havia uma promessa. Quantos aqui tem promessa de Deus, irmãos? Só que você sabe, toda promessa passa pelo teste de um tempo. Deus chama Abraão com 75 anos. Ele diz: Abraão, vou te dar um filho. Tá bom, Senhor. Mas passou-se os anos e não vinha o menino. E não vinha o filho, não vinha Isaac. E aí Abraão agora está com quase 100 anos de idade, Sara com quase 90. Meu irmão, você já viu uma mulher de 90 anos, 89, gerar filhos? Mas quem falou? Deus. Meus irmãos, nós ficamos abismados com as promessas de Deus que parecem absurdas para nós. Daqui a pouco está Sara. Eu imagino tá? Eu não quero ferir o texto. Mas estava Sara sentindo enjoo. Não vou nem falar que parou a menstruação, porque eu acho que já tinha parado faz muito tempo. E ela falou assim: meu senhor Abraão, eu não estou muito bem hoje. Está acontecendo, Sara? Eu não sei. Mas está um negócio esquisito dentro de mim, não tinha como fazer ultrassom. Né? Era só o som, né? Mas eu não sei, mas
eu não estou comendo muito, mas a minha barriga está crescendo. Abraão entendeu. O Deus que faz promessa, Ele cumpre suas promessas. Depois de anos, estava Sara gritando lá na tenda: para, Isaac, de correr, meu filho. Meus irmãos, passaram-se de 75 a 100 anos. Quantos anos? 25 anos aguardando a promessa de Deus. A Bíblia diz que José tinha 17 anos quando Deus deu um sonho profético para ele. Quando ele estava diante de Faraó, estava com 30 anos de idade. Quantos anos se passaram de 17 a 30? 13 anos. Quando José está diante de Faraó e revela o sonho, eu imagino José falando assim: o Deus que me mostrou lá atrás que ia acontecer uma promessa, agora está diante dos meus olhos a promessa de governador do Egito. Meus irmãos, Deus diz para você, tem promessas que Deus fez para algumas pessoas aqui nesta noite, que nem você mais se lembra. Mas Deus diz você, busque o arquivo lá do início, quando eu usei alguém para falar com você. Quando eu usei a palavra para falar com você, que eu faria, que eu fazia, que um dia você ia presenciar coisas extraordinárias e grandes e poderosas, e agora isso vai acontecer. Eu trouxe você aqui para reafirmar. Shabbat, eu faço, eu vim aqui para te reafirmar que eu sou Deus que falo, mas cumpro o que falo, irmãos. Eu sinto a autoridade de Deus para dizer isso para você, meu irmão. Deus está te reafirmando promessas que você esqueceu. Mas está registrada diante de Deus aquilo que Deus falou que faria. Meu irmão, Deus, Ele não é filho do homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa, irmãos. Aleluia, irmãos, glória a Deus. Oh, aleluia, Espírito Santo de Deus. Meus irmãos, o povo agora, eles não estão apenas frustrados diante da notícia, como entrar em Canaã. Meu irmão, imagina, mais de 40, quase 40 anos, tanto tempo esperando. Agora estão frustrados. Como que vamos entrar na terra que Deus nos falou? Meus irmãos, quantas vezes nós falamos, Senhor, quando isso vai acontecer na nossa vida? Tem gigantes, irmãos, lá. Mas sabe que Deus é poderoso, irmãos. Não é um jargão de um pregador, não, de um pastor. Deus, Ele é poderoso, meus irmãos. Deus é poderoso, Deus é tremendo, irmãos. A Bíblia diz em Isaías 43:13 que ainda antes que houvesse dia eu sou, e não há quem possa livrar alguém das minhas mãos, porque operando eu, quem impedirá, irmãos? Isaías 64:4 nos diz que desde a antiguidade ainda não se viu, ainda não se ouviu um Deus além de ti que trabalha em favor daqueles que nele esperam. Deus é poderoso, irmãos. A Bíblia diz, amado, no Isaías 40, que Ele está sentado sobre o globo da terra. E da terra olha, e dos céus olha para a terra e nos vê como gafanhotos. O povo dizia, somos como os gafanhotos. Não, Deus que dizia para eles assim, eles que são como gafanhotos. Vocês não, porque eu estou acima dos gigantes. A Bíblia diz em Isaías 40 que Ele diz que as nações são como nada diante dEle. Que Ele pega o Pacífico, o Índico, os oceanos na concha da sua mão. Diz assim, eu tenho domínio sobre tudo. Meus irmãos, os cientistas têm comprovado que existe mais estrelas no céu do que grãos de areia em toda a praia do mundo. Agora, uma notícia boa para mim e para você. A Bíblia diz que Deus criou cada um e conhece cada um pelo seu nome.
A sua mente consegue alcançar isso, irmãos? A Bíblia diz que as ilhas são como um pingo num balde. Como um pingo d'água num balde. Olha o tamanho desse Deus, irmãos. Deus habitava, irmãos, lá no Antigo Testamento, na tenda. Depois Deus foi habitando no templo. Agora assim, agora eu não vou mais andar em coisas, em lugares. Agora eu vou andar dentro do crente. Vocês são templo e morada do Espírito. Meu irmão, você é, aleluia, a presença móvel de Deus. Aonde há desgraça, quando você chega, torna-se graça. Aonde há confusão, onde você chega, há paz, harmonia. Aonde há morte, você chega e dá vida. Aonde você vai, Deus vai dentro de você, irmãos. Xarabambagaste que ouvaste. Ah, meus irmãos, se você soubesse o Deus que tu serve, tu nunca andaria desta forma, irmãos. Deus te trouxe aqui para te dizer isso, é muito simples. Veja o que Deus vai fazer na sua vida. Amandagaste. Eu sinto a presença do Espírito Santo, irmãos. Deus está fazendo coisa nova. A Bíblia diz: não vos lembrei das coisas passadas e nem considereis as antigas. Eis que faço nova todas as coisas. Não estás vendo? Aleluia. Diz Caleb e Josué, aleluia: se Deus se agradar de nós, nós iremos esmagá-lo como pão. Eles não têm poder sobre nós. Nós estamos debaixo de uma promessa. Deus vai tirar este povo de Canaã e vai meter a gente nessa terra, porque é promessa de Deus. Aleluia. Aleluias. Eu quero encerrar em Caleb. Lemos Josué. A Bíblia diz que Josué agora está liderando o povo de Israel. Josué está quase um idoso. E aí Caleb está mais idoso ainda. Já vem Caleb, 85 anos, com cabelinho branco, mas com uma fé extraordinária, meu irmão. Ele diz: Josué, tudo bem? Sim, Caleb, pois não. Lembra quando meu servo Moisés falou conosco, quando nós voltamos de espiar a terra? Todo mundo foi inflamado pelo relatório dos 10 espias, mas eu perseverei em seguir o Senhor, meu Deus. Eu tinha 40 anos de idade, Josué, e hoje eu estou com 85. Deus me preservou com vida, Josué. Aquela terra que ele falou é minha, Hebron é meu. E outra coisa, Josué, antes de Josué responder, tu estás velho, ele fala assim: antes que tu se adiante, eu vou te falar, ei, a minha força ainda é a mesma. A minha fé, a minha convicção ainda é a mesma nesse Deus que eu sirvo. Outra coisa, tem anaquins lá, gigantes. Vai sair todo mundo fora. Sabe aquela cojinha que está lá? Vai sair todo mundo fora. Porque Deus me fez promessa. Deus me prometeu. E Hebron é meu. Meus irmãos, você consegue imaginar? Deus pergunta para você aqui nesta noite, no particular, irmão, no pessoal para nós. A sua fé, a sua convicção em Deus ainda é a mesma de 40 anos atrás? De 30? De 15? De 10? De 5?
Quem tem aqui mais de 50 anos de crente? A pastora Lucy? Nossa matriarca? Quem aqui tem mais de 30? Mais de 20? Mais de 15? Mais de 10? Deus te pergunta, a sua fé ainda é a mesma? A sua convicção em Deus ainda é a mesma? Você ainda crê da mesma forma como antes tu cria? A tua força, não apenas física, mas espiritual, ainda continua a mesma? Caleb disse, tem gigantes lá, não tem? Os anaquins? Vai sair todo mundo. Não tem gigante que fique diante de alguém que tem promessa diante de Deus, irmãos. Meus irmãos, Deus é muito poderoso, irmãos. Deus é maravilhoso, irmãos. Deus nos diz nesta noite, ei, eu tenho promessas ainda para cumprir na sua vida. Meus irmãos, vocês ainda contarão testemunhos neste lugar do que Deus falou e Deus promete o que fala. Eu cito sempre esse testemunho. Eu estava ainda aqui na igreja, bem no início da minha fé. Eu tinha 8 meses de crente. Eu fiquei aqui, eu acho, que eu não me recordo muito bem, irmãos. Eu fiquei dormindo aqui nesse púlpito. Quase 6 meses eu dormi aqui nesse altar. Terminava o culto, todo mundo ia embora com as suas famílias. Eu ficava aqui sozinho, eu e Deus. E eu dizia para Deus, Deus, quando o Senhor me dará uma família? Passava madrugadas aqui nesse púlpito. Colocava o meu colchãozinho aqui e deitava. E via as famílias indo embora. Eu falei assim, Senhor. Depois que eu fui morar, né? Pastor Leonel. Morei, eu acho que eu mudei quase 20 vezes. Morei numa pensãozinha que abria os braços e batia nas 2 paredes. Só tinha um colchão, só tinha uma cama de solteiro para eu e um amigo meu. Comia bolacha todos os dias. E dizia assim, Deus, é isso que tu tem para mim? Eu falei assim, Osiel, eu tenho promessas para você. E eu sei, irmãos, eu sei. Enquanto eu falo aqui, o Espírito Santo vai detalhando. Tem pessoas aqui nesta noite pensando dessa forma. Será que é isso, meu filho, Senhor? Senhor, nossa, eu vim parar aqui, é isso mesmo? Não, você faz parte do processo. Isso faz parte do amadurecimento aonde Deus quer te levar. Disse Caleb, ei, a minha força ainda é a mesma. Eu tenho experiência com Deus. E aí eu estava na rua andando com minha Bíblia. 8 meses de crente, eu ouvi uma voz nítida dizer para mim, Osiel. Eu fiquei assim, quem está falando comigo? Osiel, aí eu entendi porque a Nádia nos ensinava num culto de jovens. O Espírito Santo fala com você. Eu disse, a Nádia me ensinou que o Espírito Santo fala com a gente. Então, fala, Senhor. Ele disse, pega a sua Bíblia e abra no Salmo 128. Eu abri no Salmo 128. Guarda aquele salmo até hoje, irmãos. E dizia assim os salmos, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. As 2 expressões, as 2 formas verbais estão no presente. Teme e anda. E os resultados estão no futuro. Aquele que teme e anda, do trabalho das suas mãos comerás. Feliz será e tudo te irá bem. Não faltará trabalho nem suprimento para você, enquanto você temer e andar comigo. A tua esposa, diz o texto, será como uma videira frutífera. A videira para Israel significa alegria. Produz uva. Uva, no Antigo Testamento, na Bíblia, significa alegria. A tua esposa te dará
alegria. Os teus filhos serão como rebentos da oliveira. A oliveira, você sabe, produz azeite. E a oliveira, ela tinha vida muito longa. Os teus filhos terão longevidade, Uziel. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Aí no 6 ele encerra dizendo: ele verá os filhos dos seus filhos e a paz sobre Israel. Eu creio, irmãos, eu creio que um dia eu verei os meus netos me chamar vovô. Não sei quando. Pastor, eu não tenho esse privilégio, né? Mas eu creio nessa palavra. E quando eu estou em casa, irmãos, almoçando, com a Natália e o João Pedro sentado, Deus fala assim: lembra do Salmo 128, Zé? Fala assim: meu Deus do céu. Quando eu vejo o João Pedro brincando na mesa de casa, a Natália comendo junto comigo, a gente jantando, almoçando, Deus fala assim: ó, lembra quando tu fazia aquelas orações lá no púlpito? Senhor, quando me darás uma família? Eu sou Deus, Zé, que falo e cumpro o que falo. Deus trouxe você aqui para lhe dizer: para você parece gigante, mas para Deus é oportunidade de crescimento. Para nós parece que aquilo é tão grande, mas para Deus aquilo é tão pequeno, irmãos. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, que Deus nos ajude em nome do Senhor. Se coloque de pé. Vem aqui à frente, irmãos. Eu sei que você precisa de uma vitória de Deus, mas Deus nesta noite quer te renovar de um jeito tão maravilhoso, irmãos. Te renovar nas promessas que Deus te fez. Aleluias. Deus vai fazer coisas tremendas na vida de pessoas nesta noite, irmãos. Meus irmãos, não é a quantidade de pessoas que determina o que Deus vai fazer. Até porque, irmãos, e essa mensagem vai para o YouTube, né? É isso, né? Também vai para lá, né? O testemunho de Jeová cresce. Cresce. Mas Deus não está lá. O espiritismo cresce. Mas Deus não está lá. O câncer também cresce. Mas é maligno, mata alguém. Às vezes, irmãos, não estou aqui justificando não, tá? Às vezes você vai se deparar com igrejas lotadas e Deus já foi embora de lá faz muito tempo. Lembra de Laodiceia? Alguém lembra? Laodiceia? Diz o texto em Apocalipse, capítulo 3, versículo 20: eis que estou à porta. Quem bate na porta está do lado de dentro ou do lado de fora? Era uma igreja, mas Jesus estava do lado de fora batendo. Imagina o pastor de Laodiceia pregando sem Deus lá dentro. Imagina um grupo de louvor cantando do Laodiceia sem Deus. Jesus está lá de fora batendo: ei, deixa eu entrar no culto aí. Deus está aqui nesta noite, irmãos, para te abençoar, para me abençoar nesta noite em nome de Jesus. Põe a mão sobre o seu coração. Lembre, diz o Espírito Santo, lembre agora de quando Deus falou com você. Puxe a sua memória. Quando Deus usou alguém, usou uma palavra profética deste púlpito, de onde você ouviu uma mensagem da parte de Deus, o que Deus faria na sua vida. Lembra por onde você caminhou, por onde você passou, aonde Deus levantava alguém para lhe fazer promessa. Deus é o mesmo de ontem. Deus é o mesmo que falou com você lá naquele congresso, que falou com você lá naquela vigília, que falou com você lá naquele culto, lá naquela condução na rua. Ali é o mesmo Deus que está aqui hoje, dizendo para você: confia em mim. Confia em mim. Basta com dereves.
Amanto que viaste, e que mandaste rebia candorovias, tu que me dias. Deus diz: confia em mim, creia em mim nesta noite. Eu trouxe você aqui para falar com você pessoalmente. Amandagaste que ande com manarai. Eu coloco alegria no teu coração, meu irmão. Deus coloca alegria e esperança novamente na tua alma nesta noite. Deus diz para você: eu ainda tenho promessas de te dar um lar, uma família. Eu não te frustrei, foi tuas decisões, mas eu posso reverter tudo isso. Manda gasto que biavaste. Eu sinto Deus aqui nesta noite, irmãos, sarando feridas nesta noite, sarando o teu coração nesta noite, te dando esperança novamente. Meu Deus do céu, aleluia. Espírito Santo da glória, Deus que ainda fala no meio da tua igreja, Deus que não muda, aleluia. Tu és o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Tu és o Deus de Caleb, Tu és o Deus de Josué, Tu és o Deus de Moisés, aleluia. Tu és o Deus de Davi, Tu és o Deus também desta igreja, Tu és o nosso Deus, Tu não mudas, Senhor. Receba nesta noite, aleluia, a alegria do Espírito Santo, esperança, esperança, esperança das promessas de Deus na sua vida, nesta noite, irmãos. Olhe para as promessas que eu lhe fiz, diz o Senhor, nesta noite. Oh, Jesus querido, aleluia. Receba a graça de Deus nesta noite. Ah, Deus da glória, aleluia. Ainda há esperança. Ainda que a árvore esteja cortada até no seu tronco, mas ao cheiro das águas ela voltará a brotar, ela voltará a ter vida novamente. E a água é um símbolo do Espírito Santo. O Espírito Santo nesta noite diz para mim, para você: ei, eu trago para o teu coração nesta noite esperança. Esperança nesta noite. Deus me mostra o coração de algumas pessoas aqui espedaçado, sem esperança, sem alegria, sem expectativa. Mas Deus te trouxe aqui nesta noite, irmãos. Eu sinto a autoridade do Espírito Santo para lhe dizer isso nesta noite. Deus marcou você nesta noite. Está gravada essa mensagem. Deus vai honrar sua vida. Você contará isso para a glória do nome de Jesus. Se você crê nesta palavra, aplauda ao Senhor e glorifique o nome de Jesus nesta noite.